Quem ainda aí está feliz com Jesus, diz amém. Eu queria fazer um pedido rapidinho. Quem for filho ou filha de Deus, fica de pé, rapidinho. Só quem é filho ou filha de Deus. Quem não é, pode ficar sentado. Eita glória! Os jovens, os servos estão perdoados. Que bom, irmãos. Quantas pessoas agora estão com convicção de que são filhos, filhas de Deus. Amém? E eu só queria que a gente, em pé rapidinho, falasse mais uma vez o propósito eterno de Deus, para a gente não esquecer. É uma família. Mais uma vez, uma família para a glória de Deus Pai. Amém. Pode se assentar. Convicto dessa verdade, de que nós somos uma família de muitos filhos. Amém. Hoje a gente gostaria de trazer um pouco sobre mais do conhecer a Cristo para manifestá-lo. Ontem de manhã, para quem se lembra, eu trouxe um aspecto de identidade, de que nós temos que viver como filhos e filhas de Deus. Quem lembra? Quem prestou atenção? Ontem à noite o Moisés trouxe para nós sobre conhecer a Cristo e que isso se dá de uma forma progressiva, não é de uma forma estática. A Bíblia diz que a vida eterna é conhecer a Jesus. Amém? Quem quer a vida eterna aqui? Amém? Então vamos conhecer um pouquinho mais de Jesus nessa manhã? Amém. Eu queria reforçar uma novidade que eu trouxe ontem. É algo muito interessante e algo maravilhoso. Eu queria saber se vocês vão se lembrar. Quem é o maior interessado em que nós vivamos como filhos e filhas de Deus? O próprio Jesus. Isso nos mostra ali em Marcos 3, do 13 ao 14. Está dando para enxergar, pessoal? Está dando? Marcos 3, do 13 ao 14, diz assim: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Amém? Amém. Irmãos, antes de continuar, eu só queria dar um breve testemunho. Eu cheguei aqui no retiro na sexta de manhã com a garganta totalmente inflamada. Eu estava totalmente, quase sem voz, muita dor na garganta. Na quinta-feira, a garganta chegou a fechar. Tive muita dificuldade para dormir, para falar. A voz começou a falhar. Mas, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu creio que Ele me curou. E estou aqui. Achei que não ia conseguir cantar nem falar. Mas eu falei, enquanto tiver voz, Senhor, eu quero te entregar, né? Então, o nosso Deus, Ele é poderoso. E continua curando nos dias de hoje. Mas um aspecto que eu quero trazer muito importante dessa passagem. Algo que esses dias até o André trouxe em palavra, que foi que Jesus, primeiro, traz os discípulos para perto e depois os envia a pregar. Amém? Vocês entendem que existe uma diferença entre ensinar o caminho e ensinar no caminho? Daqui a pouco eu vou ter um filho. Não sei se vai ser menino ou menina, como vocês já sabem. Dia 18 a gente vai descobrir, daqui 2 semanas exatas. Estou ansioso. Mas quando meu filho chegar numa determinada idade, que, por exemplo, ele precisar ir para a escola, tem 2 maneiras que eu posso fazer. Eu posso abrir o Google Maps para ele, o Waze, e falar assim: filho, o caminho é esse, você vai sair aqui na rua, você vira à esquerda, vira à direita, aí depois você vai reto e você chega na escola, tá bom? Essa é a primeira maneira. E existe uma segunda maneira, que é a primeira vez que o meu filho vai na escola, ele nunca foi. Eu pego ele pela mão e vou guiando junto com ele. Filho, esse é o caminho, é por aqui que você vai. Qual é a melhor maneira, irmãos? A primeira ou a segunda? A primeira ou a segunda? A segunda, porque existe uma diferença entre ensinar o caminho e ensinar no caminho, né? Jesus, Ele nos chama para perto.
Jesus é interessado na tua vida. Ele é tão interessado na tua vida que ele morreu para que pudesse resgatar o propósito de sermos uma família. Então, Jesus é esse pai que quer te pegar pela tua mão e te guiar e mostrar o caminho. Primeiro, ele te traz para perto e ele diz: filho, é assim que é. Se o propósito eterno de Deus é que sejamos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, não existe outra maneira de sermos filhos verdadeiramente, senão caminhando com Jesus. Diga: eu quero caminhar com Jesus. Amém. Vamos mais perto de Jesus. Quem está comigo? Quem quer aprender mais a como ser um filho verdadeiro? Queria trazer mais uma passagem. Vamos abrir juntos, por gentileza, Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13. Também conhecido como 12 mais 1. Mateus 3. Opa, falhou. Voltou. Mateus 3, 13. E diz assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Senhor, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Nós sabemos que Jesus iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. Temos poucos relatos de Jesus antes dessa idade. Mas quando Jesus... Irmãos, vou fazer uma pergunta. Jesus precisava se batizar? Batizar é matar a tua carne por pecado, certo? Jesus precisava? Não, porque ele foi nascido do Espírito. Jesus pecou? Jesus errou? Jesus não errou, mas ele quis dar o exemplo. Ele quis fazer assim: Miguel, eu vou te dar todo o exemplo aqui na terra, para que você possa ser semelhante a mim, para que você possa aprender comigo. Jesus, aos 30 anos de idade, inicia seu ministério. E eu queria trazer alguns aspectos de quando Jesus se posiciona, aí Deus se revela e reage a ele. Irmãos, nós não temos outro relato na palavra nos 30 anos anteriores de Jesus, em que abriu os céus e disse: este é meu filho amado. Mas a partir do momento que Jesus se dispôs a Deus, tomou posse de filiação e começou a viver o que Deus mandou Jesus para fazer aqui na terra, os céus se abrem e Deus fala: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O primeiro aspecto que a gente vê... O primeiro aspecto que a gente vê dessa passagem, ali em Mateus 3, 17, diz: este é o meu filho. Diga: meu filho. Irmãos, a primeira coisa que Deus, a falar em voz alta aqui na terra, no Novo Testamento, quando ele se refere a Jesus, o que ele fala? Este é o meu. Deus é o maior interessado em determinar a nossa identidade. Deus te chama de filho e de filha. E ele faz isso quando você se dispõe a ele. A primeira coisa que Deus faz é determinar a nossa identidade. Porque a partir do momento em que eu sou filho de Deus, eu consigo viver o que Deus tem para mim. Vê se a pessoa do teu lado está acordada, dá um cutucãozinho aí, está acordada, tem gente pescando. Pescar a gente pesca depois, gente. Vamos para a palavra. Esse é o primeiro aspecto. Meu filho, identidade. Segundo aspecto, amado. Deus determina que Jesus é amado. Isso é uma quebra muito grande de sofisma. Muito grande, porque quantas vezes nós nos sentimos inúteis, nós nos sentimos perdidos, mas Deus faz questão de não só definir a nossa identidade,
mas como de nos chamar de filhos amados. Lembrando a parábola do filho pródigo. Mais uma vez, quando o filho pródigo chega para o pai, ele fala: pai, me aceita de qualquer jeito. Me aceita para ser um servo teu, um empregado. Eu já peguei minha herança, eu não mereço mais parte contigo. E o que o pai faz? Toma o filho, o abraça, lava, põe uma capa, põe um anel no dedo, determina: você é meu filho. E você não é só meu filho, como você é meu filho amado. Deus é um Deus relacional, é um pai que tem desejo de se relacionar contigo. Deus tem interesse em ser o seu melhor amigo. Jesus disse que não nos deixariam órfãos. Mas o que ele fez? Enviou Quem que Jesus enviou para não nos deixar órfãos? O Espírito Santo, que é melhor ainda do que ter Deus conosco, é ter Deus em nós. O Espírito Santo é Jesus em nós. O Espírito Santo é cristocêntrico e aponta todos os dias que a nossa vida tem que caminhar para Jesus. Amém? Estão conseguindo entender? Tá legal? Tá dando para entender? Vamos continuar então. E o terceiro e último aspecto dessa parte é que é algo que tem que mexer com a gente, irmãos. Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Diga: em quem tenho prazer. Irmãos, existem dois tipos de filhos. Existem filhos que dão alegria aos pais. E existem filhos que dão tristeza aos pais. Concordam comigo? Quando o filho pródigo abandonou o pai teve prazer nele? Vocês acham que o pai aprovou a conduta do filho pródigo? A pergunta que cada um aqui tem que se fazer nesta manhã, para poder manifestar Cristo, é: Deus tem encontrado prazer na minha vida? Eu posso correr mais um risco aqui, graças a Deus eu estou com os meus pastores aqui para me jogar uma pedrinha na cabeça se eu falar alguma besteira. Mas eu já ouvi a expressão favorito de Deus. E eu sempre achei estranho. Não, Deus ama todo mundo igual. É verdade que Deus ama todo mundo igual, irmãos. Mas Deus tem mais prazer em alguns do que em outros. Deus tem encontrado prazer na minha vida? Deus se revelou a Jesus e disse que ele era filho amado. Isso ele sempre foi. Mas no momento que Jesus toma posse e diz: eis-me aqui, Senhor, eu vou cumprir toda a justiça, e ele se batiza, simbolizando o início do teu ministério. O pai aparece e diz: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus quer, irmãos, ter prazer na nossa companhia. Mas como Deus vai encontrar prazer se nós não temos tempo com Ele? Uma das cenas mais tristes que nós podemos ver nos dias de hoje são asilos lotados de pais que foram abandonados pelos seus filhos. Sem fazer o juízo de valor de como esses pais foram. Meus irmãos, como é triste ver uma pessoa abandonada. Nós estamos colocando Deus no asilo espiritual? Eu sei que é forte falar isso e essa palavra vem primeiro para mim. Mas Deus tem encontrado prazer na minha presença? Eu tenho tido tempo com Deus? Eu tenho me relacionado com o Senhor? Tudo que Deus quer é filho. E falando bem a realidade, uma relação de pai e filho só acontece quando nós temos relacionamento e presença. Se existe um pai que abandona um filho e não tem relacionamento com ele, ou se existe um filho que abandona um pai e não tem relacionamento com ele, isso não é uma relação de pai e filho verdadeira. Vocês concordam comigo? Então, o que Deus nos chama é para manifestar Cristo. E quando eu manifesto a Cristo, aí sim, Deus encontra prazer em mim. O exercício que eu acredito que Deus nos convida a fazer nessa manhã, para realmente manifestar a Cristo, é orar ao Espírito Santo, como Davi fez no Salmo 139, dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me
e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, sonda o meu coração. Será que você pode, por um instante, fechar os seus olhos, colocar a tua mão no coração e falar: Senhor, sonda o meu coração. Repita comigo: Senhor, sonda o meu coração. Prova-me. Conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Existem características do nosso coração que vão demonstrar se nós temos sido filhos em quem Deus acha prazer ou filhos em quem Deus não acha prazer. E eu queria trazer agora para vocês 4 características do coração de um filho. Se você é verdadeiramente um filho de Deus. A primeira característica é a semelhança com o Pai. Vamos abrir Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 1. Efésios 5 diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Como o quê, irmãos? Filhos. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Deus nos convida a parecer com Jesus. E a primeira característica que eu vejo, se eu sou filho de Deus, é que eu me pareço com Deus, eu me pareço com Jesus. Vamos abrir agora Jó capítulo 42, verso 5. Um trecho que ontem o Moisés nos trouxe. Um dos trechos mais lindos da palavra. Jó 42, 5 diz assim: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Tem uma música muito linda do Ademar que diz isso, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Jesus nos convida a andar com Ele. Eu não quero viver Jesus porque meus pais viveram. Ah, mas você é filho de pastor. Olha só, tem até esse título, né? Como se a gente fosse diferente. Como se eu fosse um ser humano especial, com asas. Não tive direito a asas, irmãos, nem a auréola na minha cabeça. Um irmão como qualquer outro. Ser filho de pastor não é o que me faz ser semelhante a Jesus. O que me faz ser semelhante a Jesus é ser filho de Deus. Ter relacionamento com Deus. Ter a minha própria experiência individual com Deus. E eu só consigo ser semelhante a Jesus se eu não preciso de meios. Eu não preciso pedir a alguém que rogue por mim. O mediador entre Deus e mim é Jesus. Nós temos livre acesso a Jesus. E à medida que nós caminhamos com Ele, que conversamos com Ele, nós podemos ser semelhantes a Ele. Eu lembro um irmão muito simples, que era novo convertido, lá no sul de Minas Gerais. Ele ia orar, ele fechava os olhos e falava: Oi Jesus, tudo bem? Então, que bom que foi a nossa reunião hoje, obrigado. Nosso dia foi tão legal, Jesus. Obrigado porque o Senhor esteve aqui com a gente. Irmãos, isso me constrangia de uma forma. Mais do que qualquer Deus poderoso, Senhor dos céus e da terra. Não, irmãos. Temos livre acesso. Jesus é nosso Pai. Podemos falar com Ele diretamente, com simplicidade. Você tem falado com o Espírito Santo com simplicidade? Chega no teu quarto, fecha a tua porta e fala: Jesus, olha, eu estou mal hoje. Eu estou me sentindo um lixo, de verdade, eu estou muito mal. Mas eu sei que a tua graça me basta. E eu quero falar para a minha alma: alma, se aquieta, eu sou semelhante a Jesus. Experimenta. E você vai ver como seus dias serão diferentes e transformados.
Uma segunda característica de um filho de Deus é a confiança e a dependência de Deus. Vamos abrir primeiro a Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, no verso 7. Diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quem aqui já teve a experiência de fazer uma viagem com os pais? O pai dirigindo no carro. O Dan, acho que só um pouquinho, né? O Dan tá por aí? Só um pouquinho, né, Dan? Você viajou com seu pai, né? Só uns 300 mil quilômetros, né? Para lá e para cá. Você já dormiu uma vez na viagem? Você já chegou a dormir na van? Muitas vezes? Sabe por quê? Porque ele confia no pai que está dirigindo. Quando eu sei que o meu pai está dirigindo minha vida, eu descanso. É por isso que Jesus nos ensina, através de Paulo, de uma paz que excede todo. Uma paz que excede todo. E o que é uma paz que excede todo o entendimento? É uma paz assim, não tem como. Eu perdi um ente querido, eu estou doente, eu estou passando uma situação difícil, eu estou desempregado, mas eu estou em paz. A pessoa do mundo olha para mim e fala, como? Jesus é a paz que excede todo o entendimento. Uma segunda característica do coração de um filho é que ele confia e depende de Deus. Ele parece tanto com o pai, ele teve tanto relacionamento com o pai, que ele começa a entender quem o pai é. E o pai é pai de verdade, não é pai mole não. Eu espero não ser esse pai mole que tem hoje em dia. Oh, filho, me manda o filho. Não, quero que meu filho seja, né, se for homem, um homem de verdade, se for uma mulher, mulher de verdade. Nosso pai é verdadeiro. Amém? Só quebrando gelo, irmãos. Mas nosso pai é bom demais, fala a verdade. Como é bom caminhar com Jesus. Então, se eu sou filho de Deus, eu confio e dependo em Deus. Terceira característica, uma obediência que nasce do amor. Abra comigo em João capítulo 14, versículo 15. João capítulo 14, verso 15 diz: se me amais, guardareis os meus. Quem obedece a Jesus? Quem ama Jesus? Quem obedece a Jesus? Quem ama Jesus? Mais uma vez, quem obedece a Jesus? Se eu amo ao Senhor, eu obedeço. Porque eu quero me parecer com Ele, porque eu estou confiando e dependendo dEle, e agora eu posso entender que se Ele me manda fazer alguma coisa, é porque é melhor. O que Deus tem te mandado a fazer? A palavra de Deus é muito clara. E o principal mandamento que nós precisamos seguir é amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Se nós amamos ao Senhor, de verdade, nós obedecemos ao Senhor. Uma quarta característica de que eu realmente entendi que o meu coração é de um filho de Deus é liberdade e não escravidão. Vamos abrir Romanos capítulo 8, verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Quando eu me entendo como filho de Deus, aí sim eu posso viver em liberdade. Aí sim eu posso entender que eu não sou mais escravo da depressão, que eu não sou mais escravo da ansiedade, que eu não sou mais escravo do medo. É ou não é? Eu sou o quê? Filho de Deus. Como que eu manifesto a Cristo? Quando eu entendo que no Espírito Santo eu tenho liberdade.
E eu quero entrar nesses aspectos agora, chegando à parte final, mas de 3 aspectos pelos quais nós vamos poder dizer se nós estamos manifestando a Cristo ou não. Será que nós vamos abrir Gálatas 2:20? Aqui já tem. Vocês conseguem enxergar para a gente ler junto? Ô Ioca, você pode pôr Gálatas 2:20 aí, acho que vai ficar melhor de enxergar. Vamos juntos? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Quem falou isso foi Paulo, irmãos. Entre umas das suas prisões e perseguições, ele disse: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse é o nosso objetivo nesses dias. Se você tem que sair desse retiro com uma palavra no teu coração, que seja você morrendo para que Cristo possa viver em ti. E como é que Cristo vive em mim? Como é que eu manifesto a Cristo? Quando eu sou semelhante a Ele, na teoria ou na prática? Na prática. Eu preciso manifestar Jesus. Eu preciso viver de uma forma que as pessoas entendam que Jesus é quem está fazendo isso através de mim. E isso eu não falo, irmãos, de ter uma pompa religiosa, andar com 2 pezinhos na perna, porque 2 pezinhos, porque senão você vai ser arrebatado. Não é isso que eu estou dizendo. Manifestar a Cristo é amar como Ele amou. É perdoar como Ele perdoou. É servir como Jesus serviu. É isso que é manifestar a Cristo. Eu testemunho que numa das fases mais difíceis que eu passei na faculdade, mas sempre firme, tentando ali buscar o Senhor, e morando sozinho em outra cidade, aprendendo a uma vida adulta, né, com 17 para 18 anos, estagiando, trabalhando, estudando. Teve um jovem na minha faculdade que chegou assim: Marcos, eu tenho visto Jesus em você. Meus olhos se encheram de lágrimas e meu coração se quebrou, porque eu falei: eu? Em mim? Sério, eu nem falo tanto. Mas, irmãos, quando nós buscamos e nos enchemos de Jesus, Ele começa a ser manifesto através de nós. E eu comecei a visitar aquele jovem na casa dele, dias no intervalo que eu tinha entre estágio e faculdade e tudo. E esse jovem veio a entregar a sua vida para Jesus e se batizar. Por causa de uma atitude. As pessoas vão ver Jesus em você. E quando essas pessoas chegarem em você, não passa o contato do Daniel, não, nem do André. Fala você mesmo de Jesus para ele. Amém? Você é um canal desobstruído do Senhor Jesus. Para trazer aquilo. A gente tem que sair dessa visão antiga de que existia um sacerdote entre nós e Jesus. Agora não existe mais. Essa é a palavra que o Daniel e o André mais vão dar glória. Eita, meu Deus. Mas você é um vaso da glória do Senhor Jesus. Você pode pregar sobre Jesus, você pode, do seu jeitinho, falar aquilo que Jesus fez e está fazendo na sua vida. E aí sim, depois trazer essa pessoa para o convívio da igreja, claro. É bom ter essa ajuda, irmãos. Mas começa você mesmo. Toma essa decisão. E eu queria dizer para vocês que isso foi fruto, não de uma coisa que veio do nada, mas eu orava, irmãos. Eu orava na minha faculdade, eu falava: Senhor Jesus, tem uma vida aqui, Senhor, uma vida. Quem já assistiu aquele filme Até o Último Homem? É lindo aquele filme, né, gente? Senhor, me dá mais um, Senhor. Esse tem que ser o nosso coração, irmãos, olhando as pessoas do mundo. Senhor, me dá mais uma vida, Senhor. Irmãos, mais uma vida, ô glória, chega, o vento veio, né? Impetuoso. Mais uma vida, Jesus. Essa tem que ser a nossa atitude diante do Senhor.
Senhor, eu quero mais um, mais um. Irmãos, tem casos, né, tem um testemunho do Voned, que ele pregou o evangelho para um rapaz. Esse rapaz, ele trouxe a esposa. Depois vieram os filhos e os irmãos, salvo engano, tinham feito as contas de quantas pessoas vieram depois dele, uns 50. É uma progressão geométrica. Uma vida que você ganha, vai ganhando outra, vai ganhando outra, e vai ganhando outra, e vai ganhando outra, e o reino vai crescendo, e vai, essa igreja daqui a pouco, eu profetizo, o próximo retiro vai estar lotado aqui, vai ter muito mais gente que a gente convidou e que a gente trouxe para o reino do Senhor. Nós somos aqueles que roubam, saqueiam o inferno. Amém? E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Mas eu queria trazer, para finalizar, esses 3 aspectos do manifestar a Cristo. Talvez acabou a pilha. Se puder, você pode passar, Ioca? 3 aspectos do manifestar a Cristo. Próximo slide. Primeiro, em casa. Vamos abrir 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8 diz: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Meus irmãos, pior do que uma pessoa que está condenada ao inferno, é um falso cristão. Você sabia disso? Jesus falou assim: os mornos eu estou a ponto de vomitar. Não vamos ser morno não, meus irmãos. Em cima do muro ainda é do diabo, viu? Em cima do muro ainda é império das trevas. Temos que ser homens e mulheres de Deus de palavra que dizem sim, sim e não, não. Se eu chego aqui e falo com toda a pompa para vocês, com a melhor oratória do mundo, e todos vocês se ajoelham e choram, e eu posso me achar que eu fiz uma grande obra e eu trouxe e derramei os meus dons aqui, mas quando eu chego em casa, eu trato mal a Sarinha. Eu não ligo para as necessidades dela. Eu não sou sacerdote dela, eu não oro com ela. Sabe do que vale? Nada. De nada me vale chegar aqui, ficar sentado, bonitinho, arrumadinho, cheirosinho. Se em casa eu sou totalmente diferente. Deus nos chama a ser íntegros. Sabe o que é íntegro? Inteiro. Se você é um em casa, se você é um na faculdade, um na escola, um no trabalho, com as amigas você é assim, com os amigos você é assim, e chega aqui você é diferente, algo de muito errado não está certo. O Senhor nos convida a manifestar em Cristo em nossas casas. Se a gente abrir Êxodo agora, por gentileza, Ioca, Êxodo capítulo 20, no versículo 12. Quem aqui quer viver muito nessa terra? Quem quer viver muito? Quem quer viver? Gente, vocês não querem viver não, vocês querem morrer já? Novinho desse jeito. Quem quer viver? Amém? Quem quer viver vai ter que cumprir isso aqui, ó. Honra teu pai, vamos lá, gente? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A primeira etapa do manifestar a Cristo começa na minha casa. Como eu sou filho, como eu sou irmão. E isso é uma questão muito importante. Vocês sabiam que Jesus falou assim: aquele que chama seu irmão de idiota, de racá, de louco, é uma das traduções, está condenado ao inferno? Você chama teu irmão de idiota? Luquinha escapou, hein, Luquinha? Mas não adianta chamar os outros também não, viu?
Em casa, meus irmãos, como nós somos com os nossos irmãos? E eu queria falar num aspecto muito importante, como nós temos sido com os nossos pais. É verdade que a mesma Bíblia que diz que eu tenho que honrar meu pai, é a Bíblia que diz que um dia eu tenho que deixar meu pai e minha mãe. Mas, meus irmãos, deixar pai e mãe não é desonrar pai e mãe. Essa eu vou ter que repetir algumas vezes. Deixar pai e mãe não é desonrar pai e mãe. Mais uma, deixar pai e mãe não é desonrar o pai e a mãe. É você crescer, seguir o teu fluxo, assim como seus pais estão te criando como flechas. Né? A Bíblia diz assim, ó, como flechas na mão do arqueiro, do guerreiro, são os filhos da mocidade. O meu bebê, seja menino ou menina, vai ser uma flecha na minha mão. Eu quero enviar meu filho ou minha filha para o reino de Deus. Para ele ir, para ela ir, casar, né, ter filhos. A gente brinca, tem esse negócio de ciúme, né? Se for menina, claro que tem um ciúminho, né? Mas eu quero que um dia, se eu tiver filha, que ela case muito bem com o homem de Deus. Esse ciúme bobo não me pega, não. Mas, agora eu quero que você preste muita atenção agora no que eu vou falar. Você, como filho e filha, precisa honrar o teu pai e tua mãe. Obedecer o teu pai e tua mãe. Amar o teu pai e tua mãe. Mesmo quando eles errarem, eles continuam sendo pai e mãe. Que bom falar isso agora, né? Já estou treinando. Tem que obedecer, viu? Agora eu cheguei do lado bom. Agora é fácil, né? Eita. Mas honrar pai e mãe, meus irmãos, não é obedecer cegamente a ponto de, se seu pai quer te afastar do Senhor, você fazer isso. Tudo bem, você vai preferir o Senhor. Mas você consegue preferir o Senhor honrando seus pais, tendo sabedoria. Peça ao Espírito Santo sabedoria. Eu queria que você refletisse as últimas vezes que você discutiu com os seus pais. Se não faz muito tempo, eu queria que o Espírito Santo de Deus te trouxesse consciência disso. E que você se arrependesse e chegasse, assim que acabar esse retiro, desse um abraço no seu pai e na sua mãe, que você ainda tem, se você tem, e dizer que os ama. Pais e mães não são para sempre, irmãos. Eu acabei de ver a gente teve agora há pouco tempo, sei que é um assunto sensível, mas o velório do Miguelão, que era o avô do Moisés e do André. E eu pude conversar um pouquinho com o Fernandão. O Fernandão já tem quantos anos? Mais de 60, né? Ele é um idoso, irmãos. E ele chorava copiosamente a perda do pai. E a minha cabeça pensava assim, nossa, mas será que por ele ser mais velho não já é normal? Que é uma coisa normal da vida, né? Os mais velhos vão falecendo, irmãos. Ele chorava igual se fosse uma criança perdendo um pai. Temos que valorizar nossos pais, irmãos. Precisamos valorizar enquanto nós temos. Por mais falhos e defeituosos que eles sejam. Irmãos, se eles ainda não estão vivendo como deveriam Jesus, sabe quem pode ser luz na vida deles a ponto deles serem convertidos? Você. A Bíblia diz que nos últimos dias, o coração dos pais se converteriam dos filhos, e os corações dos filhos se converteriam aos pais. Nós estamos vivendo uma geração que filhos têm ganhado pais. Existe uma das cartas de Paulo que ele fala que a mulher que é casada com o marido, ou vice-versa, que não tem o Senhor, que ela honre esse marido, que ele honre essa esposa. Porque pelo seu bom procedimento, ele vai ganhar o coração dele. Então, se você é um filho que vem no retiro, que vai na igreja, que quer ser igreja, mas você chega em casa e desobedece os seus pais, e desonra os seus pais vão olhar e falar para você o quê? Que Jesus é esse? Que Jesus é esse que ele trata bem os pastores, mas me trata mal aqui em casa? Eu sei que cada um tem uma realidade, eu sei que não é fácil, irmãos. Mas o Espírito de Deus nos dá graça. E nós precisamos obedecer a Jesus. Quem aqui ama Jesus? Levanta a mão. Então guarda o mandamento. Jesus falou. E nós temos que fazer. Honra teu pai e tua mãe. Amém?
Primeiro aspecto é em casa, e o próximo slide eu vou trazer do Billy Graham, foi um grande homem de Deus, um dos grandes evangelistas e avivalistas. Deixa eu ver se voltou aqui. Voltou aqui, Ioca. Diz: sua fé precisa ser vista primeiro dentro do seu lar. Nós fizemos uma oração: Senhor, som do meu coração. Continua, irmão, fazendo essa oração dia após dia. Senhor, eu tenho sido um filho exemplar? Senhor, eu estou levando meus irmãos e meus pais mais perto de Ti? Ou eu tenho sido rebelde, desonroso? Irmãos, isso não tem idade, tá? Não é só para criança, adolescente essa palavra. Eu posso hoje, casado com 28 anos, desonrar meu pai e minha mãe. E isso está errado, tanto quanto quando eu morava com eles. Honremos nossos pais. O primeiro aspecto é em casa. Já estamos chegando ao fim, só mais 2 aspectos. O segundo, na igreja. Olha o que Jesus falou. Lucas 22, 26 e 27. Mas vós não sois assim, pelo contrário. O maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirija seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é como quem está à mesa, pois no meio de vós eu sou como quem serve. Em outro trecho, Jesus vai dizer, em Marcos, vamos abrir Marcos capítulo 10. (43 e 45 ao 45). Marcos 10, do 43 ao 45. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Mais um. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Irmão, se eu quero parecer com Jesus, eu preciso entender que a igreja não é um posto de combustível. E com o que eu quero dizer com isso? Eu encho o meu tanque espiritual no domingo, passo a semana, segunda, terça e quarta vai caindo o nível, sexta vai caindo o nível sábado, domingo, opa, hoje é dia de Deus de novo, né? A semana foi para mim, mas hoje é dia de eu pôr meu terninho, minha roupa bonitinha e ir para o culto. Irmãos, não é assim que o Senhor quer que nós vivamos. Maior é aquele que serve. Quando você está no meio da igreja, quando você vem para um retiro, com o pensamento de eu preciso receber. Amém, você precisa receber. E a igreja é o lugar para isso. Mas Jesus também nos disse e nos ensinou que dar é melhor do que receber. E às vezes você tem algum sofisma te travando, dizendo assim, não, você recebe. Você não fala tão bem. Vocês lembram do teatro? O personagem que o Léo fez, falando para o personagem que o Ioca fez, dizendo, não, ô irmão, deixa comigo que eu sou formado em teologia. Fica quietinho, não precisa você falar não. Irmãos, que sofisma do maligno isso. Deus distribuiu dons igualmente a todos. Cada um vai ter dons, alguns mais, outros menos, mas um dom pelo menos você tem. E ai de ti, e isso primeiro para mim, receba com graça. E ai de ti se você enterrar seu dom. Eu não quero chegar no último dia diante do meu Senhor e falar, Marcos, cadê os dons que eu te dei? Eu dizer, Senhor, eu enterrei. Pelo menos eu não perdi, está aqui, ó. Fala, ô filho, eu te chamei para abençoar tantas vidas podiam ser ganhas por tua vida, tantas pessoas podiam ser abençoadas pela tua vida. Quando eu chego aqui no meio do corpo, eu preciso estar atento, irmãos. Atento às necessidades do corpo. Atento às necessidades dos meus irmãos. Sejam elas físicas, materiais, de saúde, espirituais. E o que eu falo para vocês é que não nos falta exemplo. Não nos falta exemplo. Até quero honrar a vida do Dani, que na quinta o Leandro adoeceu e ele veio sozinho limpar aqui, irmãos. Nós temos tido exemplo de homens que servem a Deus e a igreja. Não vamos ter desculpa diante do Senhor. Eu tenho servido aos meus irmãos. Eu tenho manifestado a Cristo na igreja. Nós precisamos começar, irmãos. Esses dias foram dias da gente se encher nesse retiro. Mas eu quero profetizar que em nome de Jesus, isso não é um evento social na tua agenda.
nem um evento emocional, mas um evento espiritual que está marcando novos dias na presença do Senhor. Na tua vida, uma nova realidade de um filho, uma filha de Deus, que reflete e que manifesta a glória de Cristo por onde quer que passe. Amém? Poderoso é o nosso Deus. Amém. Essa pergunta marcou minha vida e eu quero que marque a sua também. Você vai para a igreja ou você é igreja? Você vai para a igreja ou você é igreja? Igreja não é um lugar, irmãos. Igreja somos nós, juntos, reunidos em nome de Jesus. Precisamos ser igreja. Fizeram um experimento uma vez e pediram para várias pessoas desenharem uma igreja. O que a maioria das pessoas desenhou? Uma casinha com uma cruzinha em cima, né? É o que todo mundo faz. Mas uma criança que tinha recebido aula na escolinha no domingo à noite. Que preciosos são esses tios e tias. Glória a Deus pelos que estão aqui, viu? Pela vida de vocês do EPA, os tios das crianças. Que glória a Deus. Não são menos do que as reuniões gerais, irmãos. É muito importante. Mas uma criança que aprendeu, ela desenhou várias pessoinhas de mãos dadas. Essa criança entendeu o que é a igreja. Isso é ser igreja. Nós não vamos para a igreja. Nós somos igreja. O último aspecto é no mundo. Como que eu sou lá na minha escola? A Bíblia fala que nós não devemos nos sentar na roda dos escarnecedores. Quantas vezes erramos nisso e eu me incluo, irmãos? Quantas conversas torpes, quantas conversas inúteis. Será que nós temos sido mais influenciados ou influenciadores? Em Mateus 5, verso 14, Jesus vai nos dizer assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e a alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus falou que a maneira como o mundo iria ver que nós somos filhos é se nós fôssemos unidos. Em casa e na igreja nós somos para que o mundo possa compreender que Cristo é o Filho do Deus vivo e que o nosso Senhor Jesus tem poder para nos salvar e nos dar vida eterna com Ele. Romanos capítulo 12, versículo 2, um texto conhecido de muitos. É o texto que vai falar sobre a metanoia, que é a mudança de mente, o arrependimento. Romanos 2, 12, 2 vai dizer assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus nos convida, irmãos, a vivermos uma vida verdadeira. Se você está no escuro e acende uma luz, essa luz ilumina todo o ambiente. Quando você está no trabalho, na escola, na faculdade, em casa, você é luz? Ou você apaga a tua chama no dia a dia para tentar acender no domingo de novo? É isso que precisamos pensar e pedir a Deus que sonde nossos corações. Irmãos, o discípulo e o religioso, quando a gente estuda, quem já viu na apostila, os dois têm Deus. A maioria das pessoas aí no mundo acredita em Deus. Acredita em Deus. E como nós respondemos quando essas pessoas vêm nos questionar sobre Deus? Como igreja, eu tenho visto uma movimentação, né, Dani e André, para que nós todos possamos ter na ponta da língua para falar o que Jesus fez nas nossas vidas, quem é Jesus, quem é Deus, o que é ser igreja. No mundo nós precisamos ser luz, irmãos, e influenciar o nosso ambiente.
Porque senão, se você vive uma vida mundana e convida teu colega para o retiro, e ele chega aqui e te vê de outra forma, ele vai pensar, hipócrita. É uma pessoa lá comigo na escola e aqui é outra. Primeiro para mim essa palavra, irmãos, de coração. Como nós precisamos ter cuidado em sermos íntegros. Charles Spurgeon, um grande pregador avivalista, disse que um cristão deve ser uma Bíblia viva. Um ministério do qual nós temos chamado jovens cartas vivas, né? Nós podemos ver em 2 Coríntios 3, do 2 ao 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, diga carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas da carne, isso é, nos nossos corações. Se nós somos dependentes de Deus, se nós temos um coração de filhos de Deus, nós somos como cartas vivas, e o próprio Deus escreve no nosso coração, de que nós somos filhos dele, feituras dele, cartas dele para que o mundo leia. Amém? Isso é o que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã. Nós precisamos, irmãos, ser cartas vivas. O mundo lá fora não está lendo a Bíblia, mas o mundo lá fora pode enxergar as nossas vidas. Eu quero profetizar sobre vocês que alguns vão chegar e falar, eu vejo Jesus na tua vida. E você só vai precisar abrir a tua boca e o Espírito Santo de Deus vai te encher. E você vai pregar o Evangelho para essa pessoa. Porque o Evangelho é poder de transformação e salvação para aqueles que creem. Estamos lendo como igreja 1 Coríntios e Paulo fala que não veio com palavras persuasivas ou com uma grande oratória, mas com demonstração do poder de Deus. Vamos manifestar Cristo? Amém? Se você quer manifestar Cristo, se você quer ser luz, onde quer que você passe, eu queria convidar você a ficar de pé no teu lugar agora comigo.